Rafael, muito obrigada por ter vindo ao programa História. Nosso assunto hoje é a escravidão no Brasil, vamos dizer, na segunda metade do século XIX, no Brasil e nas Américas. A minha primeira pergunta é a seguinte, o Brasil foi o último país a libertar seus escravos, mas que outros países ainda estavam com a escravidão encerrada recentemente e como é que isso influiu no final da escravidão do Brasil? Isso vai ser o assunto do programa inteiro. Tá certo, Mônica. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, né? É um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês. Na verdade, assim, a gente pode dizer que houve uma espécie de bloco histórico de regiões escravistas ou de países escravistas, né? Que refundaram a escravidão no século XIX, né? Então, a escravidão é uma instituição milenar, né? Mas é uma instituição que tem história, ou seja, ela mudou muitas vezes ao longo do tempo. Não dá para comparar a escravidão, assim, há uma série de rupturas entre a escravidão antiga e a escravidão moderna, e mesmo a escravidão moderna ela tem momentos distintos ao longo da sua trajetória. Escravidão antiga é a escravidão, digamos, como era na Grécia, Roma, Mediterrâneo, ou, enfim, Egito, Oriente Próximo, assim por diante, né? E a escravidão moderna, essa é a escravidão que a gente associa à escravidão negra, a escravidão ligada ao tráfico transatlântico negreiro, que começou com a descoberta das Américas, colonização do Brasil, da América Espanhola, do Caribe e assim por diante, né? Estou dizendo tudo isso porque essa escravidão tardia do século XIX, né, a gente pode considerar como um outro momento da história, na longa duração da escravidão humana, né? Essa escravidão do século XIX é uma escravidão ligada ao mundo industrial, ou seja, uma escravidão que está conectada à Revolução Industrial, à produção de artigos commodities, artigos primários, né? Que já vinham de antes, só que adquiriam um novo sentido no século XIX. Quer dizer, matéria-prima para a indústria têxtil, por Exatamente. exemplo. Então, é o caso do algodão, né, que é a principal matéria-prima para a Revolução Industrial, né? É o caso do açúcar, que é um produto também secular, explorado há muito tempo, mas que adquire um novo sentido no século XIX, na medida que se torna um produto-chave para a dieta das camadas urbanas, industriais, assim por diante. Então, o consumo do açúcar ao longo do século XIX, ele se dissemina. Ele não é apenas um adoçante que é colocado no chá ou no café, mas ele está presente em produtos industrializados, né? Enfim, pão, bebidas, assim por diante, e é um produto que continua a ser produzido ao longo do século XIX com trabalho escravo. E, por fim, o terceiro produto-chave dessa nova configuração histórica da escravidão no século XIX, a qual se articula a sociedade escravista brasileira, né, é o café, que de um produto raro, de consumo restrito, tornou-se produto de massa, criando o padrão de consumo de café que a gente tem até hoje, ou seja, essa coisa de servir como estimulante, né, inter-refeições, né, e logo no início do dia. Pois bem, esses três produtos, eles têm um peso enorme na economia mundial do século XIX e eles foram produzidos em larga escala em algumas regiões específicas das Américas, com trabalho escravo. Tá, né? Todos eles. Então, algodão nos Estados Unidos, é isso? Isso mesmo, açúcar em Cuba e café no Brasil, né? E essas três regiões, elas marcam, na verdade, um novo momento da escravidão, que muitos têm chamado de segunda escravidão, ou seja, uma escravidão ligada ao mundo industrial, ligada aos Estados nacionais, né? Que particularizam essa experiência tardia de permanência da escravidão até o final do século XIX no Brasil. Então, nesse sentido, a gente, para entender o que foi a escravidão no século XIX, né? Esse é um ponto que muitos historiadores têm ressaltado recentemente. A gente tem que entender a articulação que houve entre esses três espaços do século XIX, o Império do Brasil, a República Norte-Americana e o Império Espanhol, com um novo padrão de exploração das colônias que permaneceram no Império Espanhol após a crise de independência que aconteceu no começo do século XIX, ou seja, que as regiões que permaneceram no Império Espanhol foram três ilhas, né? três arquipélagos, vamos dizer, né? Porto Rico, que é uma ilha, o arquipélago cubano, que tem a ilha de Cuba como seu eixo, e o arquipélago filipino, né? Mas o eixo mesmo do Império Espanhol foi Cuba e Porto Rico. Em outros termos, assim, o que a gente tem nessa escravidão no século XIX, né, é uma intensificação do uso do trabalho escravo ligado ao mundo industrial na República Norte-Americana, nos Estados do Sul, no Império do Brasil e no Império Espanhol, com a exploração de Cuba e Porto Rico.
E, portanto, para entender o que foi o fim da escravidão no Brasil, a gente tem que entender como é que esses três espaços se articularam na segunda metade do século XIX, numa crise unificada da escravidão. Né? Tá bom. E isso que os historiadores chamam de segunda escravidão refere-se... a primeira seria a escravidão do mundo antigo, é isso? A escravidão colonial. Ah, tá então, bom. a gente está entendendo enfim, dois grandes temas, alguns falam até três, né? Eu mesmo acho que, enfim, seria preferível pensar em três tempos da escravidão moderna, mas, de todo modo, é importante dizer o seguinte, quando se fala em segunda escravidão, a gente está pensando na cisão, no corte que houve entre o mundo dos Estados nacionais do século XIX, ligados a uma economia mundial industrializada, e a escravidão colonial, também escravidão negra, né? Da América Portuguesa, ou seja, do Brasil, né? Do Caribe inglês, francês, espanhol, né? Das colônias do sul da América continental, que depois viraram os Estados Unidos, né? Enfim, essa que é a cisão. Tá. Né? Antes da gente chegar lá para entender essa escravidão nesses três lugares das Américas, eu queria falar um pouquinho da posição da Inglaterra. Certo. Porque a Inglaterra, em 1830, né, me parece, ela se põe contra o tráfico negreiro. Que se ela é justamente a beneficiária de todo esse... o lugar privilegiado da Revolução Industrial, por que afinal ela se coloca... combate o tráfico negreiro, né? Essa é uma questão que vem chamando a atenção dos historiadores, não dos historiadores, dos atores políticos desde o século XIX. Então, assim, um dos principais argumentos de defesa do tráfico negreiro no século XIX era apontar para a hipocrisia britânica no combate que ela tinha, assim, quartel ao tráfico negreiro, ao passo que ela estava promovendo a expansão imperialista na Índia, guerra do ópio na China, né? Ou seja, como entendeu esse papel ambivalente, contraditório, supostamente contraditório da Inglaterra no século XIX, né? Na verdade, a Inglaterra aboliu o tráfico transatlântico de escravos para suas colônias em 1807, né? E por conta de uma grande pressão abolicionista interna na sociedade britânica, né? Ligado, enfim, ao ethos nacional, ao projeto, enfim, às disputas políticas dentro da Grã-Bretanha, e posteriormente a escravidão foi abolida no Império Britânico nos anos 30, em 1838, né? O ponto é que, quando a Inglaterra aboliu o tráfico de escravos em 1807, ela o fez durante as guerras napoleônicas. E a abolição do tráfico de escravos, entre outras questões, foi concebida, do ponto de vista geopolítico, como uma espécie de arma da guerra da Grã-Bretanha contra Napoleão Bonaparte. Foi logo depois da Batalha de Trafalgar, a Inglaterra tinha domínio dos mares, né? E acabar com o tráfico era, por um lado, uma resposta às pressões políticas internas e, por outro lado, um projeto de reconfiguração do espaço oceânico, né? Em 1815, quando aconteceu o Congresso de Viena, a Inglaterra veio com uma plataforma muito clara de transformar o combate ao tráfico num mecanismo de reordenamento das relações entre Estados europeus, né? Dentro da nova ordem geopolítica que estava se configurando após as guerras napoleônicas, né? Isso se tornou, ao longo do século XIX, um elemento chave de toda a atuação geopolítica da Grã-Bretanha no ordenamento das relações entre Estados. A gente pode dizer o seguinte, o que realmente... Havia um impulso anti-escravista muito forte na nação britânica, ela se via como uma nação anti-escravista, mas com múltiplas divisões internas, de classe e assim por diante. Só que há um elemento claro de continuidade durante todo o século XIX nessa política antitráfico da Inglaterra, que não é anti-escravidão. Ou seja, é importante diferenciar. Pois então, eu acho que tem a ver com os mares, então. É com os mares, é o controle dos mares, né? E como é que a Inglaterra medeia a incorporação de novos espaços nacionais, a partir da independência da América Latina, do Brasil também, na inscrição no sistema de estados do século XIX. Tendo essa mirada, dá para entender essa posição supostamente contraditória da Inglaterra, de pressionar pelo fim do tráfico, mas, ao mesmo tempo, ganhar muito dinheiro com o trabalho escravo, que não era do Império Britânico, mas que, enfim, é o trabalho escravo da República Norte-Americana, do algodão, né? A Inglaterra não é consumidora de café no século XIX, né? Mas toda a intermediação financeira que banca a expansão cafeira do Brasil, inglesa, passa pela Inglaterra. A mesma coisa valendo para o açúcar cubano, né?
Então, essa é uma das múltiplas contradições que a gente tem no capitalismo histórico, né? Ou seja, o capitalismo está travejado de contradições como essa, né? Que são as hipocrisias do capitalismo, a gente pode dizer, mas que tem uma lógica de funcionamento, né? E a lógica, acho que é importante diferenciar isso, ou seja, há uma diferença entre o combate ao tráfico negreiro e o ser contra a escravidão. A escravidão, Tá exatamente. bom, porque eles continuaram se beneficiando dessa produção de matéria-prima aqui. Sim. Bom, então vamos lá. Então, o que nós tínhamos parado quando você disse que é preciso entender que há uma articulação entre, então, a República Norte-Americana, o Império do Brasil e o Império Espanhol, representado por Cuba, né? E Porto Rico. Como é que você descreve isso? Então, isso é uma coisa interessante porque esses três espaços, né, a produção algodoeira norte-americana, ela começou a ser montada e deslanchou a partir de 1790. A mesma coisa aconteceu com a produção açucareira de Cuba. A produção cafeira do Brasil é um pouco tardia, a partir de 1810. O que acontece é que, quando a Grã-Bretanha, com essa pressão antitráfico, né, subiu de tom a partir dos anos de 1830, houve nesses três espaços, ou seja, no Império Espanhol, no Império do Brasil e na República Norte-Americana, a reconfiguração de suas políticas internas, do equilíbrio de poder interno entre cada um desses países. Com um avanço muito forte do anti-escravismo, do abolicionismo no norte dos Estados Unidos, com um questionamento mais forte do colonialismo espanhol em Cuba, a partir dos anos 30, com uma tensão crescente nas relações entre senhores e escravos, os setores negros livres, ou seja, de colonos que eram afro-cubanos, mas não eram senhores de escravos, né? E aqui no Brasil, com um período regencial de tensionamento crescente das relações políticas no Império do Brasil. Tudo isso num contexto em que aumentou e se intensificou a pressão britânica sobre esses três espaços. O que a gente pode dizer é que, a partir dos anos 30, houve uma espécie, e também com uma confluência muito forte dos mercados desses produtos, ou seja, por conta de questões tarifárias, né? O principal mercado para o café brasileiro tornou-se o mercado norte-americano. Pois é. O principal mercado para o açúcar cubano tornou-se o mercado norte-americano. E os Estados Unidos também. E os Estados Unidos conseguiam importar açúcar e café, açúcar de Cuba, café do Brasil. Às custas do algodão. Que era enviado para a Inglaterra. Então você tem uma espécie de triangulação, né? Na balança de pagamentos que permite os Estados Unidos comprar, ser deficitário no comércio externo com o Brasil e Cuba, mas é superavitário no comércio com a Inglaterra, né? E isso num contexto em que há essa pressão anti-tráfico negreiro da Inglaterra, numa espécie que a gente pode dizer, enfim, isso está bem consolidado, né? Uma espécie de aliança anti-escravista internacional que se construiu entre o norte dos Estados Unidos e a Inglaterra, né? Ora, nesse momento, houve uma confluência muito clara, na virada dos anos 30 para os anos 40, entre as forças políticas do Brasil, do Império Espanhol e dos Estados Unidos, no que se refere ao esforço de manutenção da escravidão, né, contra as pressões anti-escravistas mundiais, né? Isso pode ser chamado de como se fosse uma espécie de internacional escravista, ou seja, um alinhamento de poderes escravistas, uma colisão para defender a instituição. Essa internacional nunca se reuniu, ela nunca teve, enfim, um comitê, nunca teve um Moscou, né, para se encontrar. Um grupo político, né? Exatamente, né? E também gerou muita desconfiança porque o eixo disso daí, ou seja, o poder que mais defendeu a escravidão no século XIX foi a República dos Estados Unidos, controlada por senhores escravos até meados da década de 50. Então, assim, da independência até 1850, os Estados Unidos é uma república escravista, no sentido de que são os políticos do Sul que comandam Washington, né? E isso era visto por todos os poderes globais daquele período, tanto no espaço europeu, na Inglaterra, quanto por Espanha e Brasil, né? E nesse sentido a gente consegue identificar, a partir, assim, nos anos 40, nos anos 50, uma série de forças interrelacionadas que dependem do poder dos Estados Unidos no sistema interestatal para defender a escravidão. Mesmo que os Estados Unidos não praticassem o tráfico negreiro transatlântico. Tá bom. Né? Mas, exemplos disso daí. Desde o começo do século XIX, havia uma avaliação de que Cuba não permaneceria com o Império Espanhol. Tá bom. Ou seja, seria uma questão de tempo Cuba tornar-se um Estado norte-americano. Ou seja, os Estados Unidos... todo mundo avaliava, ou seja, os Estados Unidos mais tempo sempre irá incorporar... Nós já tratamos disso aqui no programa História. Silvio Esculin, né? Exatamente. Um bom programa. Então,
havia essa percepção de que, mais tempo, menos tempo, Cuba se tornaria um Estado norte-americano. Por outro lado, havia o receio de que a Inglaterra poderia estimular o movimento de emancipação em Cuba e, eventualmente, anglicizar Cuba, ou seja, tornar Cuba parte do Império Inglês. Tá bom. O que ninguém levava a sério é a permanência de Cuba com a Espanha. Tá Nesse bom, entre-choque que houve entre Estados Unidos e Inglaterra, Por Cuba? Cuba permaneceu com a Espanha. Tá bom. E isso faz parte desse conjunto de alianças que vão mantendo a escravidão ao longo do século XIX, né? O Brasil encerrou o tráfico de escravos em 1850, por conta da pressão britânica. E rapidamente rearticulou o tráfico interno dentro do Brasil, ou seja, tráfico que vinha do Rio Grande do Sul, do extremo sul e do extremo norte para as regiões cafeeiras, né? E logo no início desse, enfim, da proibição, da articulação do tráfico interno, né? Houve um episódio importante no qual navios ingleses interceptaram navio negreiro brasileiro que estava vindo do norte para o sul. Né? E a ameaça que o Brasil colocou é o seguinte: olha, se isso continuar a ocorrer, a gente vai colocar os barcos brasileiros sob a proteção da Marinha norte-americana. Né? No final do tráfico de escravos para o Brasil, a principal bandeira utilizada para o tráfico de escravos era a bandeira norte-americana, barcos norte-americanos, né? Que eram os compradores do café brasileiro. Tá bom. E o tráfico continuou em Cuba até 1860, ou seja, durante toda a década de 1850, com barcos e capitais norte-americanos. Tá bom. Né? Então você tem uma espécie de coalizão global que passa pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos é visto como um grande poder escravista que garante, vamos dizer, um certo equilíbrio de poder no sistema mundial para a manutenção da escravidão nesses 3 lugares. Exatamente. Bom, mas aí houve a Guerra da Secessão. Exatamente. É esse o próximo passo? Esse é o próximo passo. A Guerra da Secessão ela deve ser conceituada como o grande evento de crise da escravidão mundial, né? Do século XIX. Então vamos falar um pouquinho da guerra. Tá certo. A Guerra de Secessão, ela tem, enfim, talvez o grande problema histórico norte-americano, né? Você tem múltiplas interpretações, né? Há um esforço considerável desde o século XIX, mas que adquiriu muita força com a onda conservadora pós-Reagan, né, pós anos 80, de tentar retirar a escravidão como o elemento causador da guerra civil, falando que era problema de taxação, direito dos estados, mas o que causou a guerra civil foi a escravidão. Então, né? ela eclode em 1861. Isso. Tá. E ela eclode por uma razão muito simples, assim, em linhas bem gerais, né, para ser sintético, a gente pode dizer o seguinte: de 1776, da independência, até meados dos anos 50, os senhores escravos do Sul, a partir de, enfim, múltiplas coalizões políticas, controlaram a República. Perfeitamente. Havia um movimento anti-escravista forte no Norte, mas sem expressão política. A partir dos anos 40, vozes anti-escravistas passaram a adquirir expressão política, né? Que se articularam num novo partido na década de 50, que foi o Partido Republicano, com uma plataforma anti-escravista muito clara, não de abolir a escravidão nos Estados do Sul, mas de impedir a expansão da escravidão para o Oeste. Tá bom. Né? E isso foi visto como uma novidade no quadro político norte-americano, porque quebrava o consenso nacional em torno da escravidão. Tá. Né? Esse partido concorreu às eleições de 56, perdeu, concorreu às eleições de 60, ganhou. Foi a eleição do Lincoln, Abraham Lincoln. Né? E a eleição do Abraham Lincoln foi vista pelo Sul como um desarranjo completo de todo aquele quadro institucional criado desde o final do século XIX, desde o final do século XVIII, desculpe, para manter a escravidão. Né? A resposta que o Sul deu à eleição do Lincoln foi sair da União. Isso. E que é a Guerra de Secessão, ou seja, a secessão que é vista no Sul como guerra de independência dos Estados Confederados da América. Contra a União. Contra a União, comandada pelo Lincoln. Né? E desde o início foi percebido que, enfim, a escravidão era o ponto-chave ali, porque eles saíram da União porque não se viam mais seguros com a presença de um presidente anti-escravista, não necessariamente abolicionista, mas anti-escravista no centro enfim, em Washington, né? E o interessante é observar qual foi a reação dos outros 2 poderes, ou seja, do Brasil e da Espanha em relação a esse quadro, né? E o que aconteceu é que eles rapidamente, nosso imperador Dom Pedro II, reconheceu o estado de beligerância do Sul, né? O que significa, nos termos do direito das gentes internacional, ou seja, o direito que regula relações entre Estados, o reconhecimento do direito do Sul
ter sua independência. Tá. Então, quando o Brasil se posicionou neutramente, reconhecendo o estado de beligerância, sinalizava... Ele, na verdade, está apoiando o Sul. o escravismo. E esperando que fosse acontecer daquela guerra. Isso. Né? Só que o que aconteceu foi que essa guerra aboliu a escravidão. Um processo violentíssimo, né? Uma verdadeira carnificina, que deve ser considerada como... Tem historiadores que falam isso, né? Ao lado da Revolução de Saint-Domingue, como a maior revolta de escravos que houve na história humana, a Guerra Civil Norte-Americana. Ao lado da Revolução? De Saint-Domingue, a Revolução do Haiti. Ah, tá bom. Né? Por quê? Chegou um momento que, naquele embate de guerra feroz, né? O Lincoln se viu obrigado a mobilizar militarmente os negros, os escravos, e isso foi o ponto de virada da guerra, da virada de 62 para 63. E ao final da guerra, grande parte das tropas eram compostas por negros. É o que é bem representado naquele filme do Spielberg, sobre o Abraham Lincoln, a primeira cena do filme, né? Ou seja, quando o Lincoln está conversando com militares negros, né? No campo de batalha, né? Ou seja, aí foi uma escolha clara do Spielberg para descrever o papel central que os negros tiveram no Exército da União para acabar com a escravidão. E, ao ser abolida a escravidão, com a ratificação da Constituição norte-americana, com a 13ª emenda, em 1865, ficou claro para quem havia sobrado no mundo, ou seja, Império Espanhol e Brasil, que a escravidão não tinha futuro. Que não tinha mais essa internacional escravista. Exatamente, não tinha mais como se defender, e aí é uma fala corrente, né? Ou seja, o Brasil estava escudado até 1861, Isso. né? E esse escudo desapareceu depois. Né? Esse é um elemento importante porque o que aboliu a escravidão no Brasil foram as forças sociais e políticas dentro do Brasil. Isso. Ou seja, foi um movimento abolicionista, numa aliança estreita com os escravizados, com os escravos, né? Do que a gente pode considerar uma verdadeira revolução. Essa foi a nossa revolução, a Revolução do Brasil, né? Ou seja, a Revolução Abolicionista, e que é dos anos 80. Mas sem essa alteração no quadro mundial, não haveria as condições de possibilidade, possivelmente, para a Revolução Abolicionista eclodir no Brasil nos anos 80. Então a gente tem que pensar em termos de cadeias de eventos, né? Ou seja, há um evento global, que é a Guerra Civil Norte-Americana, que muda a correlação de forças planetária, vamos dizer assim, né? Que permitia defender a escravidão dentro do sistema de estados do século XIX. Isso se altera profundamente, e ao se alterar profundamente, modifica-se também a correlação de forças interna no Brasil, né? Abrindo espaço para que houvesse a possibilidade de se montar uma frente contra a escravidão nos anos 80. Né? E o que aconteceu com o Império Espanhol / Cuba? Algo, assim, diferente, mas ao mesmo tempo congruente com o que aconteceu no Brasil. Né? A Espanha teve um colonialismo duríssimo em relação a Cuba ao longo do século XIX, com a articulação, com uma aliança com os senhores escravos cubanos. Né? Então, o que manteve Cuba, a Silvia também, a professora Silvia também falou disso aqui, né? O que manteve Cuba como colônia da Espanha ao longo do século XIX foi essa espécie de aliança estabelecida entre os senhores escravos, traficantes escravos sediados em Cuba, e as autoridades espanholas, dos mais variados matizes ideológicos, desde conservadores, monarquistas até republicanos liberais. Né? Esse arranjo entrou em crise nos anos 60. Tá. E em grande parte também por conta da Guerra Civil Norte-Americana. Tá bom. Né? Então, um primeiro impacto direto da Guerra Civil Norte-Americana sobre o escravismo cubano. O fim do tráfico de escravos para lá nos anos 60. Ou seja, Cuba continuou importando escravos até 65. Tá. Né? Mas sem a guarda dos navios... Com a guarda dos navios norte-americanos até 62. 62, quando o Lincoln fez o tratado antitráfico com a Inglaterra, por isso que acabou o tráfico logo na sequência. Pois é. Então, a primeira consequência é essa, ou seja, a Guerra Civil Norte-Americana acabou com o tráfico para Cuba. Tá bom. Né? Mudou a percepção dos múltiplos atores políticos na Espanha e em Cuba sobre o futuro da instituição e o futuro das relações entre Espanha e Cuba. Né? Deu ao projeto de anexionismo norte-americano... Projeto? De anexionismo, ou seja, de anexar Cuba, foi um elemento permanente da política norte-americana. Durante todo o século XIX, um outro cariz, ou seja, até os anos 60, o projeto anexionista dos Estados Unidos era um projeto escravista. Incorporar Cuba... E seus escravos. E seus escravos para tornar Cuba um novo Estado escravista com representação. Um novo Estado do Sul. Um novo Estado do Sul. Com a vitória das tropas da União, o projeto de anexação continua. Ulysses Grant, presidente norte-americano, que foi general do Lincoln, tinha esse projeto de incorporar Cuba, não mais como colônia escravista, porque não tem mais escravidão nos Estados Unidos.
né? E, portanto, a incorporação de Cuba aos Estados Unidos depois da Guerra Civil seria uma incorporação para acabar com a escravidão. Tá certo? Tá bom. E, ao mesmo tempo, você tem uma polarização crescente dentro de Cuba entre o oriente da ilha e o ocidente da ilha. O ocidente escravista, pró-Espanha, o oriente com os senhores escravos, mas anti-Espanha. Esse é o motor da eclosão da Primeira Guerra de Independência Cubana em 1868, que foi até 78, Tá bom. com essa polarização Oriente-Ocidente, né? E o que isso produziu ao longo dessa década foi, em primeiro lugar, uma lei de abolição de libertação do ventre, que é a Lei Moré de 1870, Tá bom. que inclusive foi um dos elementos que levou o Brasil Em 1871 a aprovar a Lei do Ventre Livre, né? E essa guerra de independência erodiu as bases do colonialismo espanhol em Cuba. A Espanha conseguiu manter em Cuba após a Guerra dos 10 Anos, mas apontando já para o fim da escravidão, que foi aprovada em 1880, com a Lei do Patronato, né? E uma profunda reconfiguração das relações políticas entre Cuba e Espanha. Para resumir essa história, a gente pode colocar dentro dos impactos que a Guerra Civil teve sobre o Império Espanhol e sobre Cuba, a abolição do tráfico de escravos, a abolição da escravidão e, no limite, até a perda do Império, a perda de Cuba para o Império Espanhol com a Guerra Hispano-Americana de 1895 a 98. Cuba entrou na órbita norte-americana como protetorado norte-americano, como aconteceu com Porto Rico e Filipinas, como um dos resultados de longo prazo da Guerra Civil também. Né? Tá bom. Então, tá bom. Então, o fato é que em 1880, nessa década aí, o Brasil está sozinho. Tá, exatamente. E aí é um elemento importante... Nós estamos agora no fim do programa. Tá certo. Esse é um elemento importante, isso eu gostaria de te falar, Mônica, né? Que o Império do Brasil foi tão associado à escravidão, ou seja, a escravidão foi o elemento que deu a liga para a formação do Brasil como Estado-nação no século XIX, para a formação do Império do Brasil, que a crise da escravidão é a crise do Império também. Exatamente. Né? Então, assim, a transformação do Brasil de império em república se deve claramente à crise da escravidão. Uma crise que tem dimensões globais. E aí é importante a gente também descentrar um pouco da história do Brasil, porque a gente também vai entender nesse caso por que Cuba deixou de ser colônia espanhola e tornou-se um país independente. Ou seja, as forças que levaram Cuba a se tornar independente, ainda que sob domínio norte-americano, foram as mesmas forças que levaram o Brasil a deixar de ser um império e tornar-se uma república. Né? E essa é uma mirada que é importante porque a escrita da história é sempre uma escrita feita desde o século XIX em bases nacionais, ou seja, o objeto historiador é o Estado Nacional, é a história nacional. Né? E houve ao longo do século XX múltiplos esforços para quebrar com essa perspectiva nacional, né? De várias ordens, ou seja, vários campos possíveis, os historiadores tentaram fazer isso, né? E nesse caso específico da instituição da escravidão, essa é uma história que tem que ser escrita em escala global. Ela não tem como ser escrita em escala nacional. E a gente tem que escrever essa história em escala global para justamente examinar, nas suas múltiplas intersecções, forças econômicas, sociais e políticas, que se condicionam mutuamente dentro da arena mundial, né? E fazendo esse esforço, a gente vai ver, e é uma coisa péssima para nós, para a nossa trajetória, né, que o Brasil sempre foi o campeão da escravidão, né? Houve outro campeão que foi a República Norte-Americana, mas eu acho que mais os Estados Unidos, em termos de formação nacional, né, a escravidão dos Estados Unidos era uma instituição do Sul, ainda que os senhores escravos do Sul controlassem a União até determinado ponto. No Brasil, ela sempre foi nacional. De norte a sul, de leste a oeste, né? E esse elemento que formou, enfim, nosso ethos, nosso ser, né? Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço.